Muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, se falar de sexualidade é ainda um tabu na nossa sociedade, falar de uma maneira geral, né? Imagine falar de sexualidade de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Tem gente que vê essas pessoas como assexuadas, sem desejo nenhum, ou hipersexuadas, com desejo demais. Pode existir isso sim, mas da mesma forma que pode existir com qualquer pessoa. As dificuldades, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência vão vencendo com criatividade, vão descobrindo novas formas de viver a sexualidade, que, aliás, não se trata só de sexo, é bom dizer isso, mas de afeto, do contato, né, com o outro e mais ainda, né? Olha, vamos falar desse assunto no programa de hoje, é palpitante, né? Gente... E se você tem algo a dizer, quiser compartilhar com a gente, é um prazer enorme. Quer comentar, quer perguntar, o que você quiser. Tem dúvida? Não fique com ela, porque nós vamos fazer um programa corajoso. As pessoas que estão aqui no estúdio vão falar o que é isso, né? Sexualidade em pessoas com algum tipo de deficiência. Será que tem muita diferença das pessoas ditas, né, normais? Não sei. Vamos falar isso durante o programa. O nosso telefone é 32090021. Nós temos contatos pela internet, brgerais@redeminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampete.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil da Gerais. Está tudo à sua disposição. Agora vamos conhecer um casal jovem. Os dois têm síndrome de Down. Olha só. Sou a mãe do Paulo. O Paulo está namorando a Rita há 2 anos e 3 meses. A Rita está namorando o Paulo. A intenção deles é casar. E as duas famílias cuidam desse namoro. Quando surgiu esse desejo deles namorarem, nós tivemos, assim, muita ansiedade, reunimos a minha família e a Fátima reuniu a família dela. Houve um pouco de resistência entre uma e outra em deixar que acontecesse esse namoro, assim, mais conduzido, mas depois nós chegamos à conclusão de que é preferível a gente deixá-los namorar em casa, né? Não para os cantos assim, nas saídas da escola, que no portão, às vezes, eles ficavam de mão dadas e beijando, e que nós achamos melhor que esse namoro fosse em casa. Para eles que têm a síndrome de Down, não é só chegar e casar, é lindo, você vê o comentário em televisão, jornal, que é muito bonito, mas não é coisa para chegar e casar, para casou só não, tem que querer mesmo. Eu te amo, o fundo do meu coração, e por você, eu te amo. Ô Maria Márcia, eu fico pensando, né, vendo esse casal, quer dizer, as pessoas vão encontrando o jeito de amar, né? Quer dizer, essa questão da sexualidade, que a gente tem que deixar muito claro, as pessoas acham que é só sexo, que é penetração, né, e tudo. E não é muito mais do que isso, né? Cada pessoa fala, né, de si mesma nessa afetividade, né? E ela tem que estar inteira, não é só no mental, né? E tem que estar no corpo também, né? Eu acho que isso é importante, né? Valquíria talvez fale melhor disso que eu. É a questão que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e não falar da sexualidade do deficiente físico ou mental. Eu acho que a gente tem que enfocar muito a sexualidade humana. Sim. Das pessoas de modo geral. Claro que nós né? estamos com um foco no programa, Sim, né? A gente claro, foca claro. é esse, tanto que Sim. as pessoas que têm aqui, né, são portadores, Sim, mas eu acho interessante porque a grande dificuldade da gente que trabalha, o profissional que trabalha com sexualidade, é justamente quebrar os preconceitos, né, Sim. das pessoas. Então, assim, É qual porque que é o o que maior a gente dizer, obstáculo? né, gente? Nós já conversamos antes do programa começar,
limitações todos nós Todos temos, nós temos, de algum exatamente. jeito. Né? Então, quais são os maiores prejuízos que a gente tem na nossa sexualidade? Vem da nossa educação, que eu acho que a gente pode chamar de uma deseducação, porque é carregada de preconceito, de mitos, de tabus, né? E que coloca justamente, como você falou, Roberta, o sexo igual a penetração. Então, uma grande questão que eu trabalho muito no consultório com os meus pacientes é justamente isso. Sexo não é só penetração. Sexo e sexualidade é uma coisa muito mais ampla. Até pelo olhar, né? É o gente. afeto, é a comunicação, é o diálogo, né? O maior prazer que a pessoa tem, que um casal pode ter, é na questão do afeto. E da conversa, do diálogo, né? Então, quando a gente fala de sexo ou de relação sexual, é uma coisa. E sexualidade é uma coisa muito mais ampla. A sexualidade é a maneira que a pessoa interage na vida dela. Que tá é como ela desde bebê, né? Desde ela nasce, até antes. Pois dela é, nascer, agora, né? o Leonardo já começou a falar aí, né, Leonardo? No seu caso, você andava, né? Mas você foi assaltado, não é isso? Isso, foi uma tentativa de assalto na porta da minha casa, isso com 21 anos. Então eu já tinha Você levou um tiro, né? Isso, eu já tinha relação antes do meu acidente e eu tive que descobrir tudo novamente. Como é né? que foi isso, hein? Porque você teve uma lesão na Lesão coluna, na medula. fez cirurgias, não adiantou, quer dizer, pelo menos por enquanto, a sua vida é aí mesmo, na cadeira de rodas, para você se locomover. Pois é, eu sei que depois de 5, 6 meses do acidente, você voltou a ter relação sexual de novo, né? E aí, como é que foi essa você se redescobrir nisso? Porque na verdade, aí exige muito do corpo, da cabeça, da vontade, do querer. Aí o que acontece? Aí muda a cabeça, mas assim, a gente tem que ir se descobrindo, sabe? Cada dia mais. Aí o que acontece? Isso aí, o querer, a força de vontade, vai fazendo que vai melhorando cada vez mais. Então hoje eu me sinto melhor do que antes. Você fala que hoje as suas relações sexuais são melhores, são mais ricas. Mais do que antes, porque hoje para mim não é só uma relação sexual, é uma conquista. Pois é, vocês falam muito assim, o que as pessoas perguntam? Porque a gente já estava conversando aqui antes do programa começar, né? Porque as pessoas têm muita dúvida assim, tem ereção porque está numa cadeira de roda, quer dizer, tem ereção, né? Tem uma ereção, eu acho que até melhor do que eu tinha antes, entendeu? Tem uma ereção hoje maior do que eu tinha antes, um tempo mais duradouro. Entendeu? Pois é, depois você vai falar, mas e você, Kátia? Porque você teve uma doença na sua infância, né? Tive, foi aos 4 meses eu tive síndrome de Guillain-Barré, né? E ao longo da minha vida... Que síndrome que é? Só pro... Ela é uma variante da poliomielite, né? Ela ataca a musculatura e ela vai trazendo comprometimentos musculares por diversos pontos do corpo, né? Então, eu posso dizer assim que a gente cresce, a gente compara, né, na idade escolar, você começa a comparar com as outras meninas, né? Você, na pré-adolescência, começa a ter interesse, né? As meninas bonitinhas, né? Então, quer dizer, aí você vê que você também tem interesse, né? Então, de uma certa forma, quando você tem que se desenvolver a sua identidade como uma menina que tem interesse, como as outras também têm, então você tem que lidar com essa coisa do preconceito, você começa a identificar, você não é igual às outras pessoas, você vê o comportamento das outras pessoas com relação a você, e que às vezes, né, e as que pessoas... incomoda mais nesse comportamento das outras pessoas com você, no caso? Não, é realmente ter um conceito completamente equivocado do que você é como pessoa, como potencial, como que você quer, como que você pode desenvolver. E com relação à questão da sexualidade? Com relação a que você simplesmente, é como se você não é uma pessoa que é atraente, você não é uma pessoa que pode desenvolver essa parte, né, íntima, você não pode não ser uma mulher interessante para um homem se interessar a você. Então, isso é uma descoberta muito pessoal da gente. Quando você toma uma decisão e fala assim, eu não quero isso, porque você olha no espelho e fala assim, eu não sou isso o que as outras pessoas estão dizendo que eu sou.
Então, a descoberta é muito a postura da gente individualmente. Tipo assim, Você eu sou deve ser tanto sofrida quanto. também. Mas é porque você acha, em certos momentos, você acha que você não é interessante, né? Agora, existem homens que realmente têm aquela questão, justamente por causa do preconceito. O preconceito é uma coisa que é muito forte, né? Que é um comportamento das pessoas com relação a você. Né? O preconceito que chega até a te desrespeitar com determinados tipo de postura. Olha, como? Dá exemplo pra gente. Postura, perguntas, coisas que incomodam. Coisas que incomodam, assim, às vezes a pessoa até perguntar, né? Você não chega, pessoas que não têm deficiência, você não chega para uma outra pessoa e pergunta se ela tem orgasmo, por exemplo. Você não pergunta isso. E às vezes as Como pessoas... a questão da ereção. Você tem ereção? E as pessoas às vezes se acham no direito de perguntar. Pessoas que você nunca teve nível de intimidade, nunca teve nenhum tipo de liberdade que você tenha dado a ela. Vocês, tem gente que já chegou para você e perguntou. E aí o que você respondeu? Depende do homem. E a gente está até comentando. Qual que é a porcentagem de mulheres assim que não tem esse tipo de deficiência, né, gente? É igual aquela que fala assim, menor carente. Falei, meu Deus do céu, quantas pessoas são carentes, maiores carentes, quer dizer, né, não quer dizer que é pobre que é carente. Tem gente que tem muito dinheiro e é carente, né? De afeto, de informação, de tanta coisa, né? E a gente está falando quantas mulheres que não têm orgasmo, as ditas normais, né? A gente tem uma estatística de que mais de 50% da população feminina não tem orgasmo. E você tem orgasmo, né? Não, mas é igual com força. Pois é, mas aí continua. O que mais que te incomoda? Às vezes, o que me incomodava quando eu era mais nova era, às vezes, um homem chegar perto de você e perguntar de uma outra moça. É lógico que isso incomoda, porque você não se acha interessante. Como é que ele vai chegar em você e falar pergunta? Não, fala para aquela sua amiga, não sei o quê. Isso. Poxa, isso incomoda. Pois mas homem faz isso com qualquer mulher, né? Não, mas homem pode até fazer, mas muitas das vezes... Mas tem que pensar. Né? Exatamente, porque às vezes você demonstra um certo tipo de interesse, você tá bonita, tá perfumada, tá maquiada, tá ali, né? Com uma cerveja. Exatamente. Aí, de repente, você tem um baque nesse sentido. Pois é, depois você vai contar mais, que eu quero entrar com todo mundo no primeiro bloco. Joversino. Gente, o Joversino... Boa noite a todos. É uma peça. É alegre demais, né, Joversino? Você teve paralisia infantil, eu tive né? poliomielite com 1 ano e meio de idade. Então, de lá para cá, eu vim me descobrindo aos poucos, né? Então, com 10 anos, eu tive minha primeira relação. 10 anos? 10 anos de idade. Né? Rapaz, precoce, né, gente? Não, foi assim, gostei do negócio. Aí eu fui dando continuidade, né? E fui me descobrindo cada vez mais, né? E tô aí, né? Com 50 anos, graças a Deus, bem vivido. Agora já foi casado. Já fui casado, tenho Tem 2 filhos, um de 20, outro de 22 anos. Graças a Deus. Não é? Isso. E a vida sexual normal, ativa. E a questão do afeto, hein? Dessa questão da sexualidade que a gente tá falando que é mais do que sexo, né? Esse encontro com... Você gosta de mulher, né? Claro, já falou que ele gosta de mulher. Como é né? que é isso? Como é que é o seu dia a dia? Igual eu via falando, né? A mulher, para atingir o orgasmo, depende muito de quem? Do parceiro, do homem. Então a mulher é aquela coisa, né? Quando o homem é bom para ela, ele é bom para ele também. Agora, a maioria das perguntas pergunta se a gente tem orgasmo, se a gente tem, né? Igual ela tem. Às vezes tem mulher que não tem, mas por quê? E você tem tudo, né? Eu, graças a Deus, até agora, né? Até agora ninguém reclamou. Se vier reclamar, eu acho que é importante a gente eu vou tentar me corrigir, vou ver lá o que está faltando para mim voltar a ser o que eu sou. Mas você se cuida, né? Graças a Deus. Alimentação. Nada mais é que um diálogo, não sou né, Roberto? O sexo nada mais é do que um diálogo. Não, então, se a pessoa está com algum problema físico, ela tem que descobrir uma nova forma desse diálogo acontecer. É porque eu acho assim, né? As preliminares, eu acho que isso tudo é importante. É a criatividade. Não é só a questão do corpo, tudo que está por trás está envolvido. E a questão do companheiro, do parceiro é importante. Então, mas a dificuldade maior é igual eu estou te falando, né? É geralmente a pessoa chegar,
Né? Porque o casal em si, igual eu estou te falando, não depende só de penetração. Às vezes você faz a mulher sentir um prazer melhor que ali se estiver penetrando, não é isso? Então, assim, que entre um casal, entre 4 paredes, tem que ter um diálogo. Foi bom para você? Ela falou isso Foi muito bom para mim, né? Ou vamos tentar melhorar aqui? Vem cá, qual que é a coisa mais fácil? Você gosta desse tipo ou daquele? Vamos tentar melhorar. Porque eu acho assim que enquanto o relacionamento a dois ele é complicado, você sabe disso. Não é? Então, enquanto existe amor... Mas qualquer relacionamento, gente, não é fácil. Não, mas né? eu falo assim, aquele relacionamento lá, entre 4 paredes, numa cama, né, de preferência giratória, redonda, que é muito bom, né, que eu gosto. Sim. O problema é a força nas pernas, que você vai cair da cama. Não, mas eu não caio. A sua cama é giratória ou não é? Não, a minha não, mas eu só tenho costume de frequentar alguns lugares que tem, né? Vibratória, boa. Né? Ele gosta de banheira de hidromassagem. Não, muito né? bom. Para nós, deficientes, melhor ainda. Ele falou, porque você não consegue ficar em pé, né? Não, Você eu não falou assim, consigo, no então chuveiro eu não me pode. realizo. Não, às vezes a gente dá um jeitinho. Faz alguma adaptação, puxa uma cadeirinha daqui, outra dali, mas cadeira acaba resolve, né? resolvendo o problema. O importante é sentir Gente, daqui a prazer. pouquinho você vai contar mais, porque ele tá aqui, né? Soltando Não, o nós verbo. estamos aí para tirar dúvida, não só nós, mas também de quem Com quiser certeza, perguntar, porque liga para você- nós aí, né? Com Só ligar que certeza, nós mas você queria Eu comentar. queria comentar o seguinte: olha como que as pessoas ficam tão presas à questão da ereção, né? Eu pergunto para vocês se vocês têm ereção. Pois é. Verdade. Sim. Como é que o homem se transforma num pênis, ele se reduz a um pênis, ele esquece de todas as outras funções que ele tem, né? A condição, como a Maria Márcia colocou, do diálogo, como você colocou, do olho no olho, do carinho, né? É. Independente disso, a questão da ereção, quando as pessoas veem um deficiente numa cadeira de rodas, a primeira coisa que ela pensa, tem ou não tem ereção? Será que Agora, faz ou será não que faz? todos, Dúvidas, às ninguém tem, né? Eles acham que ninguém tem. Isso vai depender do E grau acho de que é lesão. sexuado também, É, muitos, e é né? importante a gente frisar o seguinte, que a questão da ereção, o homem tem um centro na medula e outro centro no Isso. cérebro Eu ia falar responsável sobre isso pela agora. ereção e outro centro responsável pela ejaculação. Com certeza. Então, se na lesão que ele teve ou na doença que ele teve atingiu aquele centro, ele vai ser lesado na ereção dele. Mas se não atingiu aquele determinado centro, e sim em outro local, ele vai ter a ereção dele preservada. Então, o homem pode ter ereção normal Mas nem... e ejaculação normal, apesar de paraplégico, se ele não foi lesado naquele ponto. Pois é, mas E não é o que as pessoas E se sabem. foi lesado, por exemplo, pode-se colocar uma prótese? Pode. Funciona? Não, hoje existe vários meios, Pode. né? A Sim, prótese não existe. tem Hoje tem prótese. nenhuma ligação com o aspecto neurológico. Ela é implantada no pênis, nos corpos cavernosos, e ela isso- funciona ali, ela não tem uma conexão. Quando o homem tem a resposta sexual natural, ele tem uma conexão entre o cérebro, o estímulo que ele recebe, faz uma conexão do cérebro, a medula e o pênis. Então, é essa corrente Isso. que está funcionando no aspecto normal, né? Valquíria, você está falando isso, é porque nós temos uma entrevista com um ginecologista. Vamos dar uma olhadinha, o que ele fala? A lesão de coluna, dependendo do nível, ela pode tirar ou diminuir a sensibilidade da área genital. Mas a sexualidade ela é muito mais do que só isso. As mulheres sabem bem disso há muito tempo. A gente tem que buscar aquilo que mexe com a pessoa, às vezes um olhar, às vezes uma emoção, uma fantasia, os desejos da pessoa, a audição, o tato, até o paladar podem ser úteis nessa reabilitação da sexualidade da pessoa. E a medicina hoje tem evoluído muito, então a gente tem várias opções de técnicas, de medicamentos, órteses, próteses, hormônios, lubrificantes, e a gente pode usar esses recursos de uma forma que o paciente que tente levar esse tratamento, não é um tratamento rápido, é um tratamento demorado, mas a maioria desses pacientes que levam isso a sério, eles conseguem uma realização sexual elaborando bem as 4 fases do ato sexual, que seriam a excitação, o platô, o orgasmo e a resolução. Pois é, gente, é o que a gente estava falando aqui, né? Foi bom a fala dele, que acho que bate, né, com o que a gente estava pensando. certeza. Quer dizer, são essas descobertas, as formas. Inclusive, nós temos a participação da Rosália Bicari. Rosália, sua participação fantástica, só que ela está muito grande, não vou ler no programa, mas quem quiser entra no facebook.com/Brasil das Gerais, ela começa dizendo que deficiência não é sinônimo de impotência, não E é nem a mesmo, doença. né? E ela falou assim,
que a sexualidade bem orientada melhora o desenvolvimento afetivo, facilitando a capacidade de se relacionar, melhorando a autoestima, adequação à sociedade. E é isso mesmo, né? Quer dizer, quando você se encontra, você... Hoje, como é que anda a sua autoestima, Kátia? Eu tô ótima. Eu tô muito bem. Agora, você sabe uma coisa que ela falou que eu acho que todo esse contexto tem muito da relação humana, do trabalho da relação humana, da afetividade, de descobrir cada coisa que você tem para oferecer e para trocar com a pessoa, sabe? Aí, a descoberta da sexualidade é exatamente isso. Uma pessoa até chegar para você e você descobre o seu potencial quando alguém chega para você. Nossa, mas você tá linda, você tá isso, né? Você é atraente, né? Vamos sair, vamos jantar, alguma coisa assim. E você tá casadíssima, né? Tô. Depois ela tem caso pra contar, ótimo. Depois vai contar aquele caso, né? Bom. Da banheira. Olha que interessante o que a Kátia está colocando. Isso vem do outro. Essa percepção que a gente tem da gente vem através do outro, né? A nossa autoimagem é o que o outro fala pra gente. Sim. Então, como a sexualidade, ela está A gente existe no no outro, contexto, existimos no outro, né? Desde pequeno na nossa família, as coisas que a gente escuta, né? Por exemplo, você não faz nada certo, você não dá uma dentro, você não consegue fazer isso, você é uma pessoa assim. Então, isso vai detonando a autoestima da pessoa. Antes dela ter uma deficiência física, ela tem uma deficiência nesse aspecto geral. Então, isso vai influenciar na autoestima, na autoconfiança. Independente de ser uma deficiência física ou não, a pessoa, na sexualidade dela, ela se torna uma deficiente. Então, veja bem que interessante. Que pena, né, que seja assim. A gente tem esse monte de coisas que atrapalham a nossa sexualidade e, em função disso, as pessoas com deficiência física podem ter, em função da forma de ver o mundo, uma sexualidade bacana. Pode ter uma relação onde ela não se sinta um pênis apenas. Então, ela tem todo esse contexto de humano, de troca, de afeto, que façam que a relação seja boa. O que eu falo é o seguinte, gente, relação é um relar no outro. Não é um penetrar no outro. Isso, adorei. Isso, Vamos né? terminar o bloco com isso, depois você fala. Que nós estouramos o bloco, gente, é um relar o outro. Gostei disso. Não, é isso, Olha, nós vamos fazer intervalo, se você tem algo a dizer também, entra nessa conversa. Nosso telefone 32090021, os nossos contatos pela internet estão todos aí, super à sua disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.